Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno, você é bênção pura, você é joia preciosíssima, corralinda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está em Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7, livro do Antigo Testamento, considerado como profeta menor, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre, são 3 capítulos apenas, o livro de Naum, mas vamos falar sobre esse versículo já já. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, sempre digo, o compartilhamento leva o vídeo a ser assistido por mais pessoas. E quando você curte também, para não esquecer, começou a assistir o vídeo, já dá uma curtida para nós, né? Aquele gostei, aquele joinha. Por quê? Também o YouTube entende que é relevante quando estão curtindo, quando estão se inscrevendo no canal, quando estão também fazendo comentários, pedido de oração e compartilhando. Ele vê esse vídeo, está tendo interação, então eu vou colocar ele mais à frente para ser mais visto. E com isso você me ajuda na evangelização, ok? O que é o Café com Deus, pastor? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Muito bem. Naum capítulo 1, versículo de número 7, está escrito assim, meu querido irmão: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Tem versão que diz, conhece aqueles que nele confiam. Muito bem. Então, esse livro, ou seja, esse capítulo vai falar sobre a majestade de Deus, né? Vai falar sobre a sentença atribuída, tá, contra a cidade de Nínive, uma cidade bem expressiva, tá? Bem expressiva, porque ela era a capital da Síria, é bom lembrar isso. E você lembra de Nínive quando você lembra de Jonas, né? Jonas pregou para Nínive e Nínive se converteu. Não que tinha 120 mil pessoas só, não. 120 mil pessoas eram crianças, pessoas que não sabiam discernir as coisas. Por causa daqueles, né, o Senhor teve misericórdia. É isso que, quer dizer, aquela cidade devia ter 1 milhão de pessoas. Naquele tempo antigo, era uma quantidade muito grande de pessoas. Então você para pensar que essa cidade se converteu, se arrependeu dos seus pecados, o rei rasga suas vestes, né, veste de saco, rola na cinza, coloca todo o povo em jejum durante 3 dias, inclusive animais e crianças, velhos, ninguém comeu, pedindo, clamando a Deus por misericórdia. Acreditou na mensagem de Jonas, do profeta Jonas, e se arrepende e se converte. Toda aquela cidade de Deus não castiga. Só que passaram os anos passaram, e aí vem o grande problema, que agora Deus envia Naum, que é o autor desse livro, né? Escreveu ele no ano de 663, mais ou menos, até 612 antes de Cristo, tá? E então, esse Naum, que significa, o significado do nome, a gente não sabe a origem dele, assim, muito sobre a história dele. O que se sabe é que o significado do seu nome é consolação ou compassivo, né? Dependendo da tradução, e que ele era de Elcos, né? Que provavelmente seja Cafarnaum, tá? Então, os ninivitas agora, que é a capital da Síria, como eu disse, né? Eles não se arrependem. Ou seja, houve uma coisa aqui que a gente chama, só para você entender, eu estou fazendo aqui só uma introdução para você compreender, entender o contexto do que Naum está dizendo aqui nesse versículo de número 7, né?
Deus deu chance a eles, oportunidade, se arrependeram. A salvação, ela não é, a gente não acredita na predestinação, e ela cai por terra aqui, inclusive nesse livro. Por quê? Porque acreditava uma vez salvo, salvo para sempre, né? E que a predestinação, Deus escolhia uns para ser salvo e outros não. Você vê que Nínive foi salva, essa cidade, mas os pais, aquelas pessoas que vivenciaram a misericórdia de Deus, esqueceram de passar para os filhos os conceitos do Senhor, porque eles se arrependeram dos seus pecados, entenda bem, na época de Jonas, deixaram a maldade, que, olha só, eles arrancavam couro, a pele das costas da pessoa, de qualquer profeta que ia lá pregar. Jonas não era covarde, ele não está correndo de medo dos ninivitas, pelo contrário, tanto corajoso era, que quando o navio lá, né, perderam a carga, ele está dormindo lá no porão do navio, entenda, quando acharam ele lançando a sorte, ele confessa o seu pecado e diz para eles, me lance no mar. Quem teria coragem disso? O mar revolto. Me lance no mar que acabará o problema de vocês. Ele sabia que o problema era ele. E ele era um homem de coragem. O problema é que ele não queria que Nínive se convertesse, por causa da maldade deles. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade. E ele sabia que havia uma sentença de Deus para destruir a cidade. Quase um século atrás, ou mais ou menos isso, ele prega, a cidade se converte, se arrepende, ele fica indignado por causa daquilo. Deus tem que dar uma lição para ele, se ele sabe disso, para boboeiro lá que nasce e dá sombra para ele. Quando o Senhor manda cortar, né, e morre, e o sol bate na cabeça, ele reclama por causa de uma boboeira. Aí o Senhor diz, peraí, você não fez, se a boboeira está reclamando, sente falta dele. Imagina eu que criei essas vidas que estão aí, e principalmente 120 mil delas não sabem discernir da mão direita e da esquerda. Esses são crianças, são gente inocentes, né? Gente, pelo amor de Deus, se arrependeram dos pecados, deixaram a maldade, deixaram a idolatria, deixaram tudo, mas agora os anos passaram, não passaram de pais para filhos. Esse é o grande problema. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer não se desviar dele. A gente precisa ensinar. O discipulado, ele é constante. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Quer dizer, ide, esse ide está no imperativo, e no verbo dizendo indo. Você tem que ir fazendo, né? Fazendo, ensinando a fazer. A igreja não pode parar de fazer discípulos, aprendizes, né, de Jesus. Mas veja só, o tempo passou, esqueceram da misericórdia, esqueceram do Deus verdadeiro e agora estão praticando maldade novamente. Olha o que diz o capítulo 3, versículo de número 1. Ai da cidade sanguinária, quer dizer, ela voltou a ser sanguinária de novo, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa, quer dizer, ela domina os outros, escravizam nações, fazendo pagar altos tributos, altos impostos, para viver no bom vivan, né? E deixar que os outros sofram. E se não pagasse os tributos, impostos, ela prendia, ela torturava, ela invadia países, ela matava. E a maldade era tanta, voltaram à idolatria. Entende? Ainda tem um versículo de número 4, olha só, os carros passam furiosos. Não é o 4, deixa eu achar aqui. Acho que é 7. É o 4 mesmo. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Quer dizer, não tinham tempo para nada, igual hoje. As pessoas não têm tempo para Deus, vivem uma vida corrida, esquecendo do seu Criador, esquecendo de ir à casa de Deus agradecer, esquecendo de cultuar. Não é verdade? Hoje as pessoas, vida corrida, com o celular na mão, tudo iFood, tudo pede pela, né, internet, as pessoas têm pressa de tudo. Uma vida corrida. Então, queridos, veja só,
como Deus está trabalhando, mostrando para nós sobre que cai aqui a predestinação. Aquele que foi salvo antes agora está sendo destruído, e foi destruída. Aquela cidade foi destruída. Julgamento está predito aqui no capítulo 2, versículo 1. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque ele está dizendo, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Quer dizer, essa cidade, essa mesma capital, esse mesmo povo, destruiu Samaria e tentou destruir Jerusalém. O reino do norte já estava dominado, certo? Que é o reino de Israel. Deus está usando o profeta Naum para falar para Judá, para a nação de Judá, dizendo: o Senhor vai dar um grande livramento para vocês, porque vai destruir o seu inimigo, que é Nínive. Então, veja que aquele que foi salvo antes foi destruído agora. Então, qualquer um de nós que recebe a salvação de graça pode perder, se nós não andarmos no caminho. E qual que é o caminho, pastor? É Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, não existe outro caminho, não é religião, não estou pregando religião. A maioria das pessoas que assistem Café com Deus há mais de 2 anos, a maioria não sabe nem qual igreja que eu sou. Porque eu não prego aqui denominação, eu prego Cristo vivo, eu prego a palavra viva, que é o testemunho de Jesus, que aponta para ele, toda a Escritura aponta para ele. Está dizendo que a salvação em Cristo, ela é dada gratuitamente. E eu creio na salvação da maioria das pessoas que estão na igreja, embora eu já vi muitos pastores e até muitos profetas, né, pregadores, melhor dizendo, proferindo, dizendo que vai ter uma surpresa no céu. A gente até brincou com isso, claro, né? Porque você vai chegar lá, quem achava que você achava que era salvo, não estará lá. E quem achava que não seria, estará lá. Mas você estará lá. Mas peraí, nós vamos estar lá. Eu creio na salvação de todos que estão caminhando na igreja. Mas pastor, peraí, tem gente lá fazendo coisa errada, enganando. Aí você já está falando, ele não é de Deus. Ele está lá enganando a si mesmo. Agora, a salvação não é pelas obras, não é pelo que a pessoa faz que ela vai ser salva. Ela ganhou o passaporte, que foi pago para ela de graça, dado para ela de graça, mas foi um alto preço, que é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi dado para ela. Agora, ela tem que preservar, guardar esse passaporte para o dia que aquele avião vier, que a gente chama, que é o Espírito Santo, vai buscar a igreja, né? Para ele entrar com o passaporte, ele tem que estar com ele, preservando a sua salvação. Ele não pagou nada, mas vai preservar. É andar no caminho, preservar, andar no caminho, andar em Jesus. Ah, mas a pessoa está mentindo. Mas se ela não é mentirosa, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Mas se ela pregou uma mentira, às vezes ela veio com aquele mau hábito lá do mundo, né? Mau costume. Aí, só que ela está lutando contra aquilo, Deus está vendo que ela está lutando, mas tem hora que ela acaba escorregando, caindo. Isso é pecado que ela pratica, que é um acidente na vida dela. É igual as fofoqueiras que vieram lá de fora. E pior do que fofoqueiro é o homem fofoqueiro. Aí é mais feio, porque as mulheres ainda se reuniam para conversar de tarde, aquele tempo, né? Principalmente o tempo antigo aí, que tinha as cachoeiras, as mulheres iam para a beira do rio lavar roupa, não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar, né? Ia lavar roupa, aí elas conversavam, fofocavam, muitas delas, uma da vida, né, dos outros, uma falava da vida, né, alheia, a outra também que estava escutando falava, daqui a pouco falava uma com a outra, assim, tinha mais tempo para isso. Mas homem fofoqueiro, irmãos, aí vem uma tradição da mulher, mas homem fofoqueiro é a coisa mais terrível que tem. E tem essas coisas, infelizmente, né? Só que a pessoa está lutando para largar isso, que ela está na igreja agora, ela sabe que não pode falar da vida dos outros, mas vira e mexe, acontece que ela acaba soltando alguma coisa e fala: Deus tem misericórdia, está lutando contra aquilo, porque isso traz desavença.
Isso destrói pessoas. Você mata pessoas com a palavra. O homicídio não é só, né, matar os outros com tiro, com arma de fogo, com facada. Não é só isso, porque até no Brasil o maior índice de morte, de assassinatos é faca. Não é arma de fogo, é faca. Mesmo quando a arma era liberada, que as pessoas podiam ter, né? Que depois foi proibido, teve um plebiscito, o povo votou favorável para que continuasse a arma, mas o governo, né, caçou a si mesmo. E aí andaram até pagando pelas armas, as pessoas devolver e tal, porque nos Estados Unidos tem arma também, as pessoas têm arma. Pastor, mas o senhor é a favor de arma? Peraí, gente, para defesa é uma coisa totalmente diferente. Pedro estava andando com Jesus 3 anos e meio, tinha uma espada do lado. Com o que ele cortou a orelha do soldado Malco? Foi com a espada do soldado? Não, a Bíblia diz que ele arrancou da sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. Entenda bem, ele andou com Jesus com aquela, porque era uma arma de defesa. É diferente para se defender. Eu não sou contra que a pessoa tenha, né? Igual faca você tem dentro de casa, todo mundo tem uma faca, e não mata com a faca, e por causa disso as pessoas vão parar de ter faca. Já passou isso lá do passado sobre arma, mas eu estou mostrando que às vezes a gente pratica coisas que sem pensar, algo que é para te defender, você fica imune, ou seja, você fica numa maneira exposto a vagabunda, bandidos. Por que hoje assalto no Rio de Janeiro, para um carro, perdeu, porque sabe que o cara não tem arma dentro do carro, não pode ter, porque se parar ele na blitz, ele está enrolado. E até para ter passaporte de arma, até para ter licença de arma, foram caçados muito, proibidos, por causa de quê? Por causa de mimimi, irmãos. Mas voltando aqui, a pessoa, agora, ela precisa andar no caminho com Jesus. Ela tem que deixar essas coisas. Se ela está lutando contra as coisas erradas, mesmo que ela fofocou, mesmo que ela... Não quer dizer que aquilo ali, ela vai perder a salvação por causa daquilo, porque ela está lutando. A salvação não é pela obra que ela faz. Ela não é salva porque ela é boazinha. A salvação é gratuita. Vós sois salvos pela graça, favor sem merecimento. Está escrito lá. Isso não vem de vós, quer dizer, não vem da gente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entenda? Recebe isso daí, coloca no seu coração. Jesus te dá de graça, mas você tem que valorizar. Se esforçar. É uma luta constante contra o mal. Olha a Nínive aqui, bobeou, dançou, perdeu a salvação, foi destruído. Tem um versículo, me fugiu um pouco a memória aqui, estudando esse livro, 3 capítulos, vale a pena você estudar, que fala que ela não seria mais vista, e aconteceu isso. Versículo 11, olha só, versículo 11, ó, 11 aqui desse capítulo 2. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeava o leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? Está dizendo aqui sobre como que ela seria varrida, e aconteceu isso. Quer dizer, lá no ano 612 a.C., ela ficou escondida até 1842, quando foi localizada, tá, por arqueólogos. Ela foi destruída e ficou esquecida desde 612 a.C., quando ela foi destruída, até na nossa geração de 1842. No século XIX, que achados encontraram para saber que existiu essa cidade de Nínive. Entende? Meu Deus, presta bem atenção nisso, gente, pelo amor de Deus. Aqui o versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás. Esse versículo que eu queria achar. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Quer dizer, ela ficou escondida, refugiada esse tempo, esse período todo, porque cumpre a palavra. A gente não conhece muito sobre a vida, né, de Naum,
mas sabe que foi um profeta que profetizou e que cumpriu, aconteceu, porque ele profetiza isso antes do acontecimento, né? Isso se chama profecia, e ocorreu, aconteceu, amém? Foi destruída, né? E assim está aí a prova, né, que os arqueólogos encontraram. Deus te abençoe, não perca a sua salvação, não por causa de um escorregão, por causa de um pecado cometido, se arrependa desse pecado, ande na presença de Deus, porque o diabo é mestre nisso, né? Quando você peca, diz, acabou, tá vendo? Você não consegue, é para te destruir mesmo, mas tem atitude te leva à altitude, lembra disso, atitude de bem, tome atitude de bem, dizer, igual alguém, pregando lá em Arraial dos Pregos, na sexta-feira eu falei sobre isso, alguém que começou um regime, aí ele vai num aniversário, a tentação, ele vai, come um pedaço de bolo, 2 pedaços de bolo, come docinho, toma refrigerante, aí o diabo fala com a pessoa assim, que é aquela voz que fala, ele pensa que ele está pensando, mas é o capeta que está falando, tá vendo? Você quebrou o regime, acabou, esquece desse regime. Aí não é por isso que você acabou com o seu regime, você diz, olha, eu escorreguei, eu falhei, mas eu continuo firme no meu propósito. No outro dia a pessoa não tem aniversário, ela fala, não, eu vou continuar firme no meu propósito. É assim com Deus. Você pode escorregar, cair, acontecer um tropeço, mas você não é da queda. Você é de Deus. Da queda é Satanás, você não é da queda. Você não é da lama. O porco deita na lama e rola. Você não é porco, você é ovelha. A ovelha cai na lama, ela berra para sair, porque ali não é lugar dela. Eu profetizo na sua vida e que você seja grandemente abençoado. Procure ser melhor hoje do que você foi ontem. E procure ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. Esse é o nosso alvo, olhar para Jesus, que é a estatura de varão perfeito. A perfeição está nele. Por isso que nós somos chamados de cristão. Que Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por cada vida. Me lembro agora também, Pai, em especial, não vai dar muito tempo de estar orando por todos, mas o pedido de oração da pastora Rosaura Marques, de um membro da igreja dela que está internado. Senhor, tome nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, tirando ela, Senhor, daquele mal, curando a sua enfermidade em nome de Jesus. E a todos que estão curtindo nossos vídeos, compartilhando, fazendo pedido de oração, Deus amado, interagindo conosco, inscrito no nosso canal em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Me ajuda aí, gente, compartilha.